boa noite. Você confere agora as notícias que são destaque em Minas nesta sexta-feira. Quadrilha é presa em flagrante aplicando golpes em bancos da capital. Eles podem ter desviado R$500 mil. Após 5 mortes confirmadas por febre maculosa em cidades mineiras, aumentam ações no combate ao carrapato estrela. Chegam a Barão de Cocais os blocos de pedra que serão usados na obra que pretende conter a lama da barragem da Vale em caso de rompimento. Cachaça com sabor de leite, ninho, banana ou chocolate. Essas são apenas algumas novidades do maior evento do setor aqui no país, que você pode visitar até domingo aqui em BH. E não se esqueça, estamos transmitindo o nosso jornal também ao vivo pelo Facebook, na página da TV Band Minas. Esta semana foram confirmadas 3 mortes por febre maculosa na cidade de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Neste ano, a doença também já matou 2 pessoas nas cidades de Raul Soares e Faria Lemos, ambas ali na Zona da Mata. Aqui na capital, 31 casos estão sendo investigados e não há registro de morte. O período em que estamos, de abril a julho, é o mais comum para a incidência de casos de febre maculosa e a população precisa ficar atenta. Esta especialista explica que a febre maculosa era muito comum em áreas rurais, mas de alguns anos para cá a incidência da doença tem crescido nas zonas urbanas devido à migração de algumas espécies de animais, como as capivaras, para as cidades. Por que nessa época do ano? O carrapato estrela, ele tem uma característica biológica interessante, que aqui na nossa região, na região sudeste, ele desenvolve uma geração por ano. Essa época do ano aumenta a população de ninfa, que é justamente a fase que geralmente fica mais tempo parasitando o ser humano. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, em Minas Gerais, no ano passado, 22 pessoas morreram por conta da doença, em 58 casos confirmados. Neste ano, já são 5 mortes confirmadas, 3 delas só em Contagem, na região metropolitana. Em BH, até o momento, 31 casos estão sendo investigados. Nenhuma morte foi confirmada. Em Contagem, além das 3 mortes, são 33 casos notificados. O diretor de zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte diz que a prefeitura possui um plano de ações de vigilância e controle da febre maculosa. O primeiro delas é a vigilância carológica, ou seja, coleta em determinadas áreas onde é detectada uma situação ambiental de maior risco de carrapatos para identificação e isolamento da bactéria. Outro ponto que é feito de forma planejada durante todo o ano é o combate aos carrapatos, consistindo em banhos carrapaticidas semanais que são oferecidos a esses animais, através dessa parceria com a SLU e a Secretaria de Meio Ambiente. Em Contagem, isso também está sendo feito para diminuir a proliferação dos carrapatos. A fêmea bota cerca de 1.000 ovos por vez. Quando você joga cal num terreno, você roça o terreno, tira as áreas de vegetação, você cria um ambiente desfavorável para o desenvolvimento dessas fases que estão no ambiente. Sobre as capivaras, principal hospedeiro da febre maculosa, a primeira parte do manejo foi concluída em outubro do ano passado. As 53 capivaras existentes na orla da Lagoa da Pampulha foram capturadas e receberam tratamento adequado para só depois serem devolvidas ao seu habitat. O manejo e o monitoramento continuam. Mas mesmo com o trabalho feito pelas autoridades, é sempre bom ficar alerta. Caso haja passeios em áreas verdes, onde existe já um histórico da presença de carrapatos, ou quando a gente vai lidar tanto com o cavalo para o trabalho, através da tração animal ou em atividades de lazer, que se faça sempre a vistoria no corpo com um intervalo mínimo de 2 horas. A Prefeitura de Contagem nos informou que está avaliando estratégias para capturar capivaras e passá-las por um tratamento, uma ação que será inédita lá na cidade, e também nos disse que está em contato com a Prefeitura de Belo Horizonte para entender mais sobre o melhor manejo desses animais depois do controle que foi feito com as capivaras ali da região da Lagoa da Pampulha. O Corpo de Bombeiros de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, registrou 2 grandes incêndios na madrugada de hoje em galpões.
Em um, funcionava uma fábrica de alimentos e no outro eram armazenados materiais recicláveis. Um galpão localizado no bairro Granada, em Uberlândia, ficou tomado pelas chamas. O incêndio destruiu todos os materiais armazenados no estabelecimento. Os bombeiros tiveram dificuldade de entrar no galpão para combater o fogo. O local estava fechado, o que dificulta a visibilidade e avaliação inicial para fazer o real conhecimento total da edificação. Nós iremos interditar todo o galpão para demolição, porque o mesmo não comporta reforma. Outro incêndio, também em Uberlândia, atingiu uma fábrica localizada na BR-365. O galpão armazenava materiais usados para alimentação de caldeira. Apesar dos estragos, ninguém ficou ferido. Um homem foi preso após manter a ex-mulher e 2 filhos em cárcere privado. Os crimes ocorreram em Betim, na região metropolitana, e foram descobertos na madrugada de hoje. Já havia uma ordem judicial impedindo aí que o homem chegasse perto da ex-companheira, mas ele a espancou. Os policiais tiveram que arrombar a porta e usar balas de borracha para conter e prender Eli Rodrigues da Silva. E a Polícia Civil prendeu em flagrante uma quadrilha suspeita de dar golpes em bancos, conseguindo depósitos consignados em várias contas. O estelionato era aplicado com o uso de documentos falsos e talvez até com a ação interna de funcionários de bancos, o que será investigado daqui para frente. Já foi identificado, gente, um prejuízo de quase R$500 mil a bancos públicos e também privados. De acordo com a polícia, a quadrilha agiu antes nos estados de Santa Catarina e Espírito Santo. Como tiveram êxito, vieram tentar o golpe na capital mineira. Foram apreendidos diversos documentos de identidade, CNH e documentos de veículos. Eles falsificavam os dados e, obviamente, mantinham suas fotos 3x4 para não serem desmascarados por funcionários dos bancos. Eles usavam os integrantes dessa associação para comparecer até a instituição bancária, abrir contas correntes e contas de poupança, inclusive chegando até depositar quantias elevadas em dinheiro. Samuel Márcio Ferreira, de 48 anos, Cláudio Vinícius Ferreira, de 49 e Letícia Santos Gomes, de 20 anos, foram presos em BH. E Matheus Henrique Pichner, de 23, foi preso em Governador Valadares. Enquanto Cláudio Vinícius Ferreira tentava sacar valores, realizar empréstimos, dentre outras transações, os outros esperavam do lado de fora, para na sequência realizar o mesmo golpe em outras instituições financeiras que também já tinham contas abertas com o uso de documentos falsos. Estima-se um prejuízo de R$500 mil em bancos públicos e privados. Sendo Samuel o cabeça, o mentor dessa associação criminosa, era ele que angariava os demais integrantes dessa associação e ele que organizava quando se dariam as viagens e para qual lugar eles iriam. Há suspeitas de que agentes públicos tenham facilitado a ação do bando. Funcionários públicos estão sendo investigados de órgãos públicos que detêm um vasto banco de dados de pessoas que possuem, às vezes, um valor para receber de pensões, dentre outros. Segundo a polícia, a quadrilha oriunda de Governador Valadares, no leste de Minas. Além dos presos já citados, Alessandro Marcelino, de 45 anos, também já está em poder da justiça. Uma simples blitz de trânsito realizado ontem à noite levou à prisão de um suspeito que já era procurado pela polícia e à morte do pai dele, que se envolveu em uma briga dentro de uma delegacia de Vespasiano, na Grande BH, tentando ajudar o filho. Ao ser parado na blitz, Felipe Chaves de Alcântara, de 30 anos, tentou enganar os policiais apresentando o documento do irmão. Só que o irmão também é procurado pela polícia. Felipe resistiu à prisão e já na delegacia tentou escapar e pegou a arma de um policial. Foi quando o pai tentou impedir que esse policial atirasse e foi baleado, juntamente com o filho Felipe. O pai morreu, o Felipe está internado com escolta policial e um militar que também foi atingido passa bem. Terminou hoje, no comecinho da manhã, uma grande operação da Polícia Militar contra o tráfico de drogas que foi realizada em todo o estado em comemoração aos 244 anos da corporação. Mais de 800 pessoas foram presas. Na região do Triângulo Mineiro, o balanço aponta 13 prisões e mais de 1.000 abordagens policiais.
36 quilos de maconha, R$5 mil em dinheiro, além de celulares e faca, que foram apreendidos com 5 homens em Uberlândia. Segundo a PM, a quadrilha usava até máquina de cartão de crédito. A ocorrência aconteceu durante a Operação Alferes, em comemoração aos 244 anos da Polícia Militar em Minas Gerais. Envolveu cerca de 400 militares, né, nesse período. Nós empregamos pouco mais de 200 viaturas, nós pudemos realizar várias operações, aproximadamente 120 operações no Triângulo Norte. Isso representou quase 1.300 abordagens. Em uma ocorrência durante a operação, 8 pessoas entre 21 e 32 anos foram presas em um assentamento próximo ao bairro Alvorada, em Uberlândia. Elas teriam envolvimento em vários roubos de carros, caminhões e ônibus na região. Inclusive, teriam participado de uma tentativa de roubo de um caminhão carregado com soja na BR-365, próximo ao trevo de Indianópolis, na madrugada da última quinta-feira. O caminhoneiro saiu de Coromandel. O destino final seria a cidade de Uberlândia. Ele fugiu assim que percebeu a presença dos criminosos, acelerou e perdeu o controle do veículo. Os autores chegaram a atirar, mas desistiram da ação. Os policiais chegaram até os 8 autores, depois que um jovem foi encontrado morto próximo à rodovia 452, que liga Uberlândia a Araxá. Gabriel Roger Duarte, de 24 anos, também participou da tentativa de roubo ao caminhão. Ele teria sido assassinado pelos próprios colegas do crime. O carro em que eles estavam foi encontrado com marcas de sangue. Além disso, a polícia prendeu com os autores uma arma 9mm, 2 pistolas 380, um revólver calibre 38 e uma espingarda. A situação do talude da mina Gongo Soco, em Barão de Cocais, continua indefinida. As partes que têm deslizado nas últimas semanas não estão sendo volumosas a ponto de afetar a estrutura da mina, que fica pertinho. Mesmo assim, o monitoramento continua a ser feito 24 horas por dia. A Vale está até fazendo obras perto da barragem para tentar controlar a lama em caso de rompimento da estrutura. As máquinas trabalham alguns quilômetros à frente da comunidade de Socorro. Aqui está sendo realizada uma obra da mineradora Vale para amenizar o impacto da lama em um possível rompimento da barragem sul superior da mina Gongo Soco. Este local está fora da rota do rejeito de minério e a intenção é que parte da lama venha para cá e não atinja casas da comunidade de Socorro e de Barão de Cocais. A ação é preventiva, já que mais de um mês após o início da movimentação do talude na cava da mina, ainda é incerta a queda do talude. O que está acontecendo, na verdade, é que o talude está se movimentando longitudinalmente, não está descendo para dentro da cava, que é o que a gente pretendia, para que não haja aquela movimentação, aquele sismo que vai afetar a sul superior. Então, procedendo dessa maneira, pode ser que ele se estabilize, segundo o serviço de geotecnia da empresa, da mineradora Vale, ou pode ser que ele vá avançando. Todos os órgãos continuam preparados para as piores situações. A cava da mina é monitorada 24 horas por dia. Através de vistorias, né, individuais pela Vale, pelos técnicos que estão aqui, pelo monitoramento do posto de comando e dos equipamentos que estão instalados lá na cava da Gongo Soco. Uma segunda ação preventiva, já pensando em amenizar os danos da lama na cidade de Barão de Cocais, é a construção de uma contenção. Ela será feita com estes gigantescos blocos de pedras, bem aqui atrás de mim. A mineradora já começou a obra, mas ainda não sabe quando vai concluí-la e de que maneira vai amarrar os blocos. A barragem sul superior passou para o nível 3, ou seja, risco iminente de rompimento no dia 8 de fevereiro. Na ocasião, pessoas de comunidades próximas à barragem foram retiradas de suas casas. A queda do talude poderia causar algum dano à barragem. A lama atingiria o centro de Barão de Cocais em 1 hora e 12 minutos. Nesta semana, o governador de Minas esteve na cidade e anunciou a liberação de um recurso específico para a saúde, ainda sem data para ser repassado. Confira agora outras notícias que são destaque em Minas nesta sexta-feira. Caminhoneiro embriagado é preso dirigindo em alta velocidade em rodovia de Uberaba, no Triângulo Mineiro. Além de lata vazia de cerveja, os policiais encontraram um revólver e munições no veículo.
E também em Uberaba, um tamanduá bandeira foi resgatado após ser atropelado em uma estrada. O animal foi levado para o hospital veterinário da cidade. Após se recuperar, será levado de volta à floresta. Homem é preso depois de atirar em veículo que presta serviços à Vale, em Catas Altas, cidade da região central de Minas, na noite dessa quinta-feira. Na casa do suspeito, a polícia encontrou 2 espingardas e ele disse que o disparo foi acidental. Um homem foi preso ontem à noite aqui na capital depois de assaltar um idoso dentro da casa dele e de roubar mais de R$6 mil. Marcelo Aparecido Natalício Ferreira conseguiu fugir, mas vizinhos perceberam que havia algo errado e chamaram a polícia. Com a descrição feita pela vítima, a PM encontrou o suspeito aí na Pedreira Prado Lopes com o dinheiro escondido dentro do ânus. O número de pacientes cadastrados para importação de canabidiol triplicou nos últimos 4 anos, isso segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Foram quase 1.500 novos pedidos para usar a substância em tratamentos médicos. E agora, a história aí do canabidiol ganha um novo episódio aqui no país. A partir da semana que vem, a Anvisa vai abrir uma consulta pública sobre a produção do produto aqui no Brasil. As pesquisas poderão ser liberadas e também o uso medicinal. De acordo com estudos científicos, o canabidiol ajuda no tratamento de doenças neurológicas sem trazer dependência, já que não possui o princípio ativo da maconha. Desde que a Anvisa regulamentou o canabidiol para uso medicinal em 2015, o número de pacientes cadastrados para importar a substância triplicou. Foram mais de 6.500 pedidos. Segundo os médicos, esse número poderia ser ainda maior se o produto não fosse tão caro. Os preços são impeditivos para, na minha visão, mais de 95% da população brasileira. Os tratamentos mensais médios ficam no mínimo em R$1.000, R$2.000, podendo atingir R$10.000 por mês. A Camila está entre as famílias que torcem pela produção nacional. O filho de 8 anos é autista e melhorou muito o humor e as crises nervosas depois que começou a usar canabidiol. A mãe só consegue garantir o tratamento porque compra a substância artesanal, o que não é permitido no Brasil. É R$120 que a gente paga nesse frasco. Isso tem que ser legalizado. As pessoas têm que produzir, tem que ter... Aqui no Brasil, a gente tem que poder comprar na farmácia. A gente ter que importar isso é um absurdo. A esperança de muitos pacientes é a consulta pública que a Anvisa vai fazer na semana que vem para discutir a produção da substância no Brasil. A produção no Brasil, além de baratear o custo, traz o controle de qualidade para o Brasil, gera emprego, gera imposto, as crianças epiléticas param de convulsionar, não ocupam mais o CTI, inclusive para um gestor público, o uso de cannabis medicinal traz economia. Depois do intervalo, teremos os destaques do futebol. O Atlético vence de virada, elimina o Santos da Copa do Brasil e segue na competição. O Atlético conseguiu se classificar para as quartas de final da Copa do Brasil depois de vencer o Santos fora de casa em partida que terminou em 2-1. Na segunda-feira será feito o sorteio dos confrontos da próxima fase. E como o Cruzeiro também se classificou, poderemos ter um clássico regional, quem sabe? Nosso repórter e comentarista André Salles está conosco para analisar os destaques da partida de ontem. Boa noite, André. Boa noite, Inácia. Boa noite para todo mundo. Pois é, uma classificação muito merecida mesmo pelo Atlético. A gente vai até ver os gols aí. O Atlético começou perdendo nos 5 minutos já, né? Aos 5 minutos saiu o gol. Parecia que ia ter aquela pressão do Santos, até teve, mas o Atlético se segurou bem. E aí veio o gol do Ceará. Esse gol mudou o jogo, o Atlético passou a ser melhor, passou a ser mais efetivo. O Santos tinha até mais a bola, tentava atacar de alguma forma, pressionar, mas os ataques mais perigosos eram os contra-ataques do Atlético. Perdeu uma boa chance com o Ricardo Oliveira, mas matou o jogo em mais um gol do Ceará, em mais um passe do Casares, os gringos aí dando a vaga para o Atlético. Agora, rapidinho, André, essa vitória de ontem de virada e também os bons resultados aí no Brasileirão deixam o Santana, o técnico interino, firme no cargo? O Galo parou de procurar outro técnico? Pois é, oficialmente ainda não. Oficialmente o Atlético continua procurando, mas o discurso do Rodrigo Santana já mudou. Antes ele falava, não, o Atlético precisa de um treinador mais experiente. Agora ele já está falando, não,
Atlético fica à vontade, eu já estou me sentindo efetivado, estou trabalhando como tal. Se me efetivarem, tudo bem. Então o discurso já deu uma mudada. Quem sabe o Atlético efetivando, porque o trabalho por aqui está muito bom. Atlético em segundo lugar no Campeonato Brasileiro e avançando na Copa do Brasil. Tá certo. Segunda você volta com os resultados do final de semana, combinado? Combinado. Isso, gente, porque o nosso repórter André Salles, ele deu um giro aí pelo Atlético e também pelo Cruzeiro para falar sobre os jogos do final de semana, quando os dois times entrarão em campo pelo Brasileirão. Depois de eliminar o Santos pela Copa do Brasil, o Atlético vai encarar o Santos. Pois é, o adversário é o mesmo, mas a partida deste domingo é válida pelo Campeonato Brasileiro. Para se manter na parte de cima da tabela, o Galo busca mais um bom resultado contra os santistas. Muito bom jogar contra eles, né? Uma forma diferente de jogar, exige muito da gente. Contra as equipes de São Paulo, a chance de ser goleada é muito grande. Pelos lados do Cruzeiro, o sonho do tricampeonato consecutivo da Copa do Brasil continua vivo, após a vitória na disputa de pênaltis contra o Fluminense. Mas se a equipe segue firme nas competições em mata-mata, no Brasileiro amarga um frustrante 15º lugar. O Cruzeiro busca a recuperação no Campeonato Brasileiro e recebe o Corinthians amanhã no Mineirão. Na Toca da Raposa 2, treino fechado e o técnico Mano Menezes tenta esconder a equipe. Mas o que não dá para esconder é que vai ter novidade no ataque. Sassá volta a ser titular por causa da lesão de Fred. O camisa 9 tem uma receita simples para tentar se manter no time. Tem que fazer gol. O que importa o atacante é fazer gol. Fazer gols é bom, né? Bom, gente, a BH Trans anunciou hoje que pretende regulamentar o uso de patinetes elétricas aqui na capital. A empresa criou um grupo de estudos com a Guarda Municipal e a Secretaria Municipal de Política Urbana para discutir o assunto e, a partir daí, então, elaborar um projeto de regulamentação sobre a utilização do veículo para enviar para a Câmara dos Vereadores. Também poderá ser feita uma consulta pública para a comunidade dar sugestões. E veja a seguir, Expo Cachaça apresenta novos sabores da bebida que fica mais sofisticada a cada ano. Amanhã é dia de programa DNA com o jornalista Paulo Navarro. O convidado deste sábado é um dos principais nomes em produção de eventos aqui no estado de Minas Gerais. Cristiano Carneiro, mais conhecido como Nenete, criou uma empresa de produção de eventos há 18 anos e de lá para cá assina os principais festivais de música que chegam à capital. Ele vai contar para o Paulo Navarro um pouco da história empreendedora, além dos casos de família e memórias marcantes da infância. Começou em Belo Horizonte a maior feira de cachaças do Brasil. Nosso estado é o grande produtor brasileiro da bebida e a feira anual já faz parte do calendário de Belo Horizonte. Quem passa pela Expo Cachaça descobre uma infinidade de sabores que prometem aí impressionar o consumidor até nos restaurantes mais finos. A 29ª edição da Expo Cachaça traz novidades e uma infinidade de produtos ligados à produção desse líquido tão brasileiro. Um dos estandes é o do Tiago. Ele começou produzindo com o sogro a cachaça tradicional e hoje investe em 22 sabores. Tem banana, chocolate, leite ninho e de frutas diversas. A produção já agradou paladares por todo o Brasil. A gente já tem 8 estados que a gente consegue atender hoje, mas estamos buscando o país inteiro. Bruno experimentou uma dose de cada. Nossa, vou te contar, viu? Essa daqui é boa demais. Essa daqui é boa. Na exposição tem cachaça para todos os gostos e para todos os bolsos. As mais baratas saem a R$10. E esta, a mais cara da feira, custa nada menos que R$ 2.500. Por aqui, ainda tem aqueles que apostam na tecnologia. Esta empresa teve a ideia de colocar um QR Code na taça. Eles também trouxeram a garrafa que muda de cor, de acordo com a temperatura do líquido. Pode-se usar em copos, pode-se usar em garrafas, pode-se aferir a temperatura da bebida, né, através desse tipo de tinta. E também o QR Code. O QR Code, o cliente vai poder colocar a vida da sua empresa, né, a mídia da sua empresa toda no copo, estampada no copo. Até o próximo domingo, cerca de 60 mil pessoas devem passar por aqui. São 200 expositores que trazem tudo sobre a indústria da cachaça, desde a produção dela.
A expectativa é de que esta edição movimente mais de 50 milhões de reais em negócios. O movimento aqui é do agronegócio da cachaça. Então, evidentemente, que muitos negócios são fechados na parte de tecnologia, na parte de alambiques, na parte de venda de tonéis, venda de garrafa. O produto em si, a cachaça em si aqui, ela não é um volume de dinheiro muito grande, porque a maior parte das cachaças são degustadas. Mas o volume de dinheiro pós-feira é muito grande. Rogério e Elaine chegaram cedo e degustaram uma variedade enorme de cachaças. Eles garantiram que vieram de aplicativo para poder aproveitar cada estande. Todas que eu posso, até onde eu aguentar. Sensacional. Cada ano melhor. Você já experimentou quantas aqui? Perdi até a conta. Puxa vida, é muita novidade, hein? E para encerrar, anote aí o nosso Bandzap, que é o 31 99 772 7663. Por esse telefone você nos conta os problemas que você, seus amigos e sua família estão enfrentando aqui em Belo Horizonte e também no interior, combinado? Ficamos por aqui nesta sexta-feira. Obrigada por nos acompanhar ao longo da semana. Segunda estaremos de volta. Bom final de semana e até lá.